Quem é o vilão da história? Não sei. Já que vocês gostaram, me empolguei. Mais um Terapia na Cozinha. Hoje não vai ser fazendo receita específica de doce, não. Vai ser só fazendo a receita aqui em casa de macarrão carne moída. Mas enquanto eu faço aqui, você senta aí ou cozinha junto comigo. Uma das coisas que mais me relatam, né, quando eu estou em atendimento, é o fato de não conseguir lidar com a solidão. De não conseguir estar só, de ficar ansioso, de não conseguir fazer nada sozinho. E é até compreensível, levando em consideração que o ser humano ele é um ser sociável. Porém, sustentar a solidão, sustentar estar sozinho, é necessário porque também é um processo de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente se embeca em estar em companhias o tempo todo, em estar com amigos o tempo todo, em estar em relacionamentos um atrás do outro, que a gente entra num ciclo onde a gente não se conhece. A gente não sabe o que sente, a gente não sabe identificar quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente prefere. Porque a gente acaba absorvendo muito influências do outro. Então, o processo de estar sozinho, o processo de ficar sozinho, é necessário para esse autoconhecimento. E eu sempre converso isso, eu sempre falo qual é a confusão ou qual é o desespero que a pessoa sente quando está sozinha. E muitas delas falam isso, que não consegue ficar sozinha porque parece que a cabeça está fazendo muito barulho, porque parece que não consegue, se sente angustiado, porque não sustenta, não sustenta esse período de estar só, ou simplesmente porque não quer ouvir aquilo que só quando a gente está sozinha a gente é capaz de ouvir, que são os nossos próprios sentimentos. Tem um livro da Ana Sui, que é uma psicanalista muito boa, que sempre que eu tenho essas conversas nos meus atendimentos, eu sempre indico, que é o Mirando no Amor, Acertando na Solidão. Ela vai dizer que se eu não sou capaz de estar sozinho, se eu não sou capaz de ficar só comigo mesmo, como eu posso querer que o outro fique comigo? E é isso, se você não é capaz de ouvir os seus próprios sentimentos, como é que você vai conversar sobre o sentimento do outro? Como é que você vai sustentar o sentimento do outro? Você não tem condição psicológica de sustentar. E o processo de solidão, ele te permite isso. Hoje a gente tem tanto problema com a palavra solidão que a gente, inclusive a Ana Sui vai falar isso no livro dela, a gente tem tanto problema com a palavra solidão que a gente decidiu usar o termo solitude, como se solidão fosse algo extremamente negativo e solitude são as pessoas que conseguiram alcançar, sabe, quase uma nova persona e agora consegue ficar só. E não, os dois casos são solidão. A gente está só em vários processos da nossa vida, inclusive no processo de amar, porque quando você ama sozinho. Porque você ama da sua forma e o outro vai amar da forma dele. Então, até quando você ama o outro, você está só. Então, você entendendo que o processo de amar também é algo solitário, você começa a compreender que a solidão ela não é o vilão da história. O vilão da história é... Não é. Quem é o vilão da história? Não sei. Quando você entende que até quando você ama você tá só, você percebe que a solidão ela não é uma vilã. Ela é um processo de autoconhecimento. Então, muitas vezes, a gente faz essa associação como algo horrível estar sozinho, que a gente precisa ter alguém do nosso lado, que a gente entra num ciclo de desespero. Se eu tô só, eu tô perdendo. Se eu tô só, eu tô ficando pra titia, ou então se eu tiver só, eu preciso de amigos. A gente sempre tá tentando tampar um buraco. E aí eu sempre pergunto, o que é esse buraco que você tanto tenta preencher? Sabe? Que falta é essa que você tá o tempo todo tentando suprir? O ser humano, ele é um ser faltante. Na psicanálise a gente vai falar isso, que ele é um ser faltante e é isso que nos dá anseio para viver. Então sempre vai estar faltando alguma coisa. Só que quando a gente fica o tempo todo tentando tampar esse buraco, existe um motivo. Qual é o entendimento que você tem de solidão? Qual é o problema em estar só? O que você está evitando de ouvir? Sabe? E tem muitas pessoas que não conseguem parar para prestar atenção. Então, se você é uma dessas pessoas que fica agoniada quando você está sozinha, se pergunta hoje, o que você não quer ouvir? Quais são os sentimentos que você está tentando ignorar? Quais são
os processos que você precisa passar, que talvez inconscientemente você não quer passar, sabe? E nesse período de solidão, você consegue se ouvir melhor, você consegue se entender melhor, você tem insights, você tem vários pensamentos e várias conclusões que com as vozes externas você não consegue. Agora, se você é do time que gosta de ficar sozinho, gosta de ler, gosta de curtir, me conta aí como é que foi esse processo até você chegar nessa conclusão. E mais um Terapia na Cozinha. Macarronada, que eu sei que tá uma delícia. E não esquece lá de seguir também a página da confeitaria Heaven's Kitchen, tá?